eu acho que é extremamente importante a gente voltar a ter conexão humana, porque eu trabalho numa empresa de tecnologia, o nosso conceito se chama Anywhere Office, trabalhar de qualquer lugar. Só que trabalhar de qualquer lugar acabou que com o Covid você não trabalha de qualquer lugar, você trabalhava preso na sua casa. Muito bom, estamos aqui com mais um capítulo, mais um episódio do Vira o Jogo com o meu filhão, com o Renato. Bom ter você aqui, bom ter te reencontrado depois de muito tempo. Olha, estou super emocionado, eu começo o podcast falando isso, porque trazer você aqui, né, pra gente é uma grande honra, daqui a pouco você se apresenta. E é isso, a gente sempre quer trazer gente que tem valor, que traga conteúdo e que faça a diferença e que principalmente vire o jogo. Então, se quiser se apresentar, falar um pouco de você. Perfeito, vamos lá. O microfone está aí. Agradeço por estar aqui, Silvio. Você é uma pessoa que mora no meu coração, faz parte da minha vida. As pessoas não falam isso, né? Não, eu já vou começar a chorar, tá certo? Mas é um fato, né? Sim. É um fato. O Renato, né? Eu trabalho na Gigabytes, trabalho com tecnologia, né? Tenho um padrinho que eu gosto de falar, que é o Glicas, é uma pessoa que sempre me ajudou a vida toda, sabe? Ele ajuda todo mundo, né? Parte da minha virada de jogo foi com ele. Eu era um profissional de área técnica e eu comecei na área comercial ali com o apoio dele, né? Então isso foi muito importante para mim, né? E é isso. Vamos lá. Mas você não falou o principal. Qual casado, principal? 2 filhos lindos, pô. Lá. Perfeito. Tem que falar do Renato, pô. Então vamos lá. O cara que é cadecista, né? Que você falou que faz catequismo na igreja. Pô, fala o lado bom da vida, pô. Tá certo? Esse é o lado do Renato que a gente quer ouvir. Exatamente. Esse é o mundo do Renato que a gente quer, que transforma a vida da gente, né? Então vamos lá. Então vou falar um pouco mais sobre isso, né? Sou casado, tenho 2 filhos, 2 meninos. O meu filho mais velho, ele tem TDAH, vários acompanhamentos médicos, enfim. É bem complicado no país que a gente está, ter um filho especial, né? Eu dou catequese há 6 anos para adultos. Bonito. Então, assim, costumo dizer que ali é onde eu encontro o centro das coisas para mim, né? Porque um pouquinho assim, eu sou muito... Gosto de ler bastante, né? Eu vi. Aliás, gente, foi uma coisa muito legal. Porque o Renato foi o único cara que mandou um briefing da vida dele pra mim. Cara, ninguém fez isso até hoje. Então, assim, aí eu fiquei vendo e falei, nossa, olha, eu já tinha certeza de um monte de coisa, mas fiquei... Perfeito. Tô muito orgulhoso de ver tudo isso e ler tudo isso. Continua, bom. Filho, desculpa te... Imagina, mas eu gosto de me preparar antes, isso tem a ver com o TDAH, então assim, eu aprendi a lidar com isso, então tudo eu anoto, tudo eu escrevo. Escrever é uma forma tanto de me relaxar, quanto também de elevar um pouquinho a minha consciência, de eu trabalhar mais consciente, né? E voltando à questão da catequese do mundo profissional, né? Eu sempre trabalhei em área comercial, trabalho com cloud computing desde 2011, então assim... muito tempo já, né? Tecnologia a minha vida toda. E eu costumo dizer, né, que fazer essa parte de catequista para adulto, ela trabalha uma parte que no mundo corporativo eu não trabalhava. Alguns anos atrás eu tive uma mentora e ela me falou que assim, meu perfil profissional eu era um tubarão. Aí eu me senti o cara mais especial do mundo. Eu falei, nossa, tubarão. Não tem pra ninguém, é o cara que vai, destrói, pega e faz o que é preciso. Mas tudo tem 2 lados, né? Sim. A verdade é que tudo a gente tem que aprender com todos os lados, né? E qual que era o ponto de ser um tubarão? O tubarão, ele vai, ele pega, ele caça, mas ele deixa um rastro de sangue onde passa. E isso é um problema. Então, assim, eu costumo dizer que eu tinha... eu trabalhava com uma filosofia de vendas bem impiedosa, bem certeira de fazer negócio, fechar negócio. E o lado humano estava ali, mas era pouco visto. Aí hoje, com 40 anos, né?
o tempo passa pra caramba, né? Mas você continua igual. Ah, que bom, pelo menos a essência. Eu vou mostrar, né? eu vou mandar. Eu posso inserir umas fotos? Pode, Tudo? fica à vontade. Não, tem umas fotos. Vocês vão ver, ele tá igualzinho, gente. Mas com 40 anos, né, a gente aprende, né? Eu acho que o mais importante é aprender com os erros e não repetir os mesmos erros, né? Sim, então, assim, onde eu encontrei esse equilíbrio de ser um tubarão e trabalhar na área comercial de forma assertiva, foi trazendo espiritualidade para dentro da minha vida. Uau. Quando eu digo espiritualidade, não tem a ver com religião, tem a ver com a nossa relação com o mundo. Quanto que a gente recebe, quanto que a gente devolve. Então, quando eu digo que a parte Renato catequista e Renato corporativo, elas se complementam, por quê? Porque a partir do momento que eu estou proporcionando algo para o mundo, algo volta para mim. E volta. Isso daí é uma lei e isso realmente acontece, né? Então eu costumo dizer para as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu convivo, que assim, né? Para a gente ter uma vida equilibrada, a gente precisa ter espiritualidade, que é o que vai ser o centro dos nossos valores ali, né? Família, amor ao próximo, olhar para o mundo de forma diferente, né? Olhar para cima. Isso você falou para mim, né? Então, sempre. assim, é bem importante. Na hora da dúvida, olha para cima. Exatamente, né? Até o homem mais influente do mundo, né? Presidente dos Estados Unidos, ele sabe que ele tem algo acima dele, né? E a gente tem que pensar nisso, né? E se colocar no nosso lugar diante do universo, né? Então, uma mentalidade com essa espiritualidade, né? Espiritualidade, cuidar do corpo e da saúde mental também, né? E aí, cuidar do corpo, saber o que está comendo, né? A gente fala muito disso, né? Então, procurar ter uma vida saudável, sem vícios, procurar não estragar a vida de ninguém, só melhorar a vida dos outros, né? E na parte da mentalidade, eu acho que a melhor forma da gente fazer isso é estudando. E tem um conceito também que eu gosto, que se chama Lifetime Learning, né? Então, assim, é estudar a vida toda. Então, eu gosto muito de ler, só que eu não leio só a leitura técnica, só a leitura profissional, comercial. Eu gosto de ter um equilíbrio. Então, assim, se me permite... Lógico. Dois livros... Eu ia te falar exatamente isso. Então, diga. Pra você indicar pra então gente. Vamos lá. Vou falar 2 livros, um mais pessoal e outro mais técnico, tá? Tem um livro que se chama Posicionamento, de Al Ries. É um livro muito bacana sobre posicionamento de empresa, produto, mercado, vendas. E foi um dono de uma empresa que se chama Eduz, que me indicou. E gosto bastante, mas ao mesmo tempo que eu leio um livro que vai me ajudar profissionalmente, eu procuro ler um livro que também vai manter a parte espiritual em alta. Porque se não tiver equilíbrio, o negócio não funciona. Sim. É uma balança a vida inteira, né? Um outro que eu gostaria de citar é o Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Ele é um italiano. Agora eu vou chorar mesmo. Você conhece esse livro? Ele mexeu comigo e tá lá. Eu acabei de dar de presente para um grande... você vê, eu já fico... Aliás, eu comprei e vou dar de presente, na verdade. Interessante. E a gente nem sabia. Não, por isso que eu te falei. O podcast fala, vou me preparar. Não se prepara. A vida... Tudo que você falou até agora é o podcast. Legal. É esse o negócio. O conteúdo que a gente está levando é essa relevância. Eu ouvi de você falar que aquilo que você faz, a vida te devolve. Sim. A vida te entrega. E esse é um livro que, depois você vai contar o enredo dele, um abraço especial para o Avalone, que é o responsável técnico de toda a parte de esportes do SESI, né, da Leopoldina, do estado de São Paulo, tal, não sei o quê. E ele pediu esse livro, do Viktor Frankl. E aí eu comprei, mas aí eu não consegui voltar ainda. Né? Então, o Marcel tá lá, nossa, eu tô até com vergonha, porque ele vai me pegar de porrada então, pro treino, mas olha que coisa louca. Agora você conta do livro, depois eu falo porque eu comprei, né? Porque... o livro, ele fala sobre o período de reclusão lá, né? O período nazista, onde pegaram os judeus e deixaram lá enclausurados e tratando pessoas como animais, né? Não tem muito disso. Sim. Mas chama Em Busca de Sentido porque é na ótica de uma dessas pessoas, né? E ali mostra um pouco sobre valor e preço das coisas, né? Imagina quem tá no frio lá, sem nada, uma sopa quente vale mais do que $1 milhão ali do lado, né? Então ele explica que quanto menos você tem, mais você consegue se completar das coisas essenciais para sua vida. E o essencial
para ele, e pelo meu entendimento ali de leitura do livro, é a vida, é o humano, é o próximo. Porque as pessoas... nós somos... Esse encontro presencial é diferente porque a gente está aqui, porque a gente tá ressoando, a gente está com o coração batendo, respirando, e isso ressoa algo para o universo. E quando a gente está junto, está ressoando diferente. Então, o livro explica muito disso, sobre você encontrar valor nas coisas essenciais. E aquilo ali completava ele, mesmo na situação que ele estava completo. Ele encontrou sentido na situação mais sem sentido da humanidade. Então, para mim, é uma história de vida que eu levo para mim e só me retorna a agradecer pelo que eu tenho, pela família que eu tenho, pelo emprego que eu tenho, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu posso ajudar de alguma forma, né? Enfim, é isso. Tá fácil falar, né? Tá fácil. É difícil. Não, eu tô falando porque meus avós, toda a minha família, meus pais passaram pelo Holocausto. E ontem, por incrível que pareça, né? Ontem... eu sei que o podcast é atemporal, então, enfim, mas a gente tá recém-saído do Dia do Perdão e tal, e meu avô, pai do meu pai, quando chegou no Brasil, e chegou numa condição muito de pouco dinheiro, mas ele precisava agradecer. E uma das coisas que a comunidade judaica faz... E olha que coisa louca, né? Nós estamos falando de catecismo, estamos falando de judaísmo, estamos falando de... Amanhã podemos falar de hinduísmo, de islamismo, enfim. O mais importante é devolver. Exato. Né? Coisas boas. Exato. Então, o meu avô, quando chegou e estava numa condição muito complicada, ele queria mostrar que, apesar de tudo que ele passou, ele precisava agradecer. E existe um costume na comunidade de doar uma Torá para uma entidade, para uma sinagoga e tal. E é muito caro, né? Uhum. E depois eu vou pedir para o Fernando, que está aqui, eu vou mandar uma foto, se você permitir. Eu queria que você colocasse no podcast uma foto da Torá que meu avô doou. Nossa, que legal. E ontem, de novo, mais uma vez, me perdoem pela temporalidade do podcast, que foi Dia do Perdão. Eu fui na sinagoga onde está essa Torá, que é a sinagoga do Colégio Renascença. E a gente tem o costume de beijar a Torá. A Torá, na verdade, são os 5 livros do Pentateuco, então a gente... Depois vocês vão ver a foto e tal, não sei o quê. Então eu abracei. E é como se eu sentisse que eles estão aqui. E eu fui agradecer, porque daqui a um tempo eu vou ser avô. Uau, o meu pai, que o Michel tem o nome do meu pai, vai ser pai. Então meu avô, meu pai vai ser avô. Uau. Meu avô Benjamin, que deu o Sefer Torá, né, que deu o livro da Torá, vai ser eu vou ser avô, bisavô, tetravô, né, que chama? Não sei. Tetravô. E o que é mais engraçado é que o Michel tem o nome do meu pai, em português, e tem o nome do meu avô Benjamin em hebraico. Uau. Então eu estava agradecendo, falando que a vida devolve pra gente aquilo que você acabou de falar. Com certeza. Sabe? Com certeza. E eu acho que todo mundo pode fazer esse exercício o tempo todo. Eu acho que esse é o conteúdo que a gente quer levar. Onde as pessoas se questionam muito. As pessoas se questionam. Sim. E, cara, procura o caminho está aí. É muito mais simples do que a gente imagina. Sim. É agradecer. Se me permite, Lógico. Virar o jogo é você deixar de estar numa posição de aceitação e passar a ser protagonista das coisas e mudar. Eu vou agarrar esse moço mudar. agora. Não combinamos nada. Não combinamos nada. Mas é verdade. Mas lógico, você tem que ser protagonista da tua história. Sim. E não só da sua, e das pessoas que você impacta no dia a dia. Tem pessoas que vão passar na sua vida. A gente. Quantos anos a gente ficou sem se ver? Não, era a primeira pergunta. Então, exatamente 16. essa. 15, 16 anos. Então, assim, tem pessoas que passam pela nossa vida e vão, mas tem pessoas que ficam e tem pessoas que a gente impacta e nem faz ideia do bem que a gente está fazendo. Então, assim, eu costumo dizer que o melhor retorno que eu tenho é saber de que eu não tô... que eu tô tentando melhorar a vida das pessoas, tanto as que trabalham comigo quanto as pessoas que estão próximos de mim. Esse é um grande ensinamento. Eu acho que
Já temos o nome do podcast. Que é exatamente ajudar o próximo. Isso. Sabe? De coração... Cara, coração aberto, coração... Sabe? Essa coisa de... Esse tocou num ponto importante, né? Porque a gente foi fazer uma reunião na Tiga com o Alex, sim, né? Sim. Não, o podcast não vai falar sobre business, não é essa pegada. Perfeito. Eu chego lá, reencontro com o Renato vira para mim e fala assim, tá vendo esse livro aqui, ó, que você me deu há 15 anos atrás, que depois também eu vou mandar uma foto para vocês, então um agradecimento especial pro pessoal da Sefer, pro Jairo, pro Vitor, que a gente já tá em muitas edições, não vou falar quanto, porque eu acho que não é a quantidade de edições, mas, de novo, quanto a gente está impactando a vida das pessoas. O livro chama Negócio Fechado, né? Parábolas da Cultura Judaica, essa luz sobre a arte de vender, escrito em parceria com o senhor Davi Gorodovitz, uma pessoa justa, a gente fala um tzadik, um justo, e me proporcionou ficar do lado dele e tal. E eu chego lá, o Renato vira para mim e fala assim, cara, tudo bom, tal, não sei o quê. Eu sabia que você veio numa reunião hoje e tal, não sei o quê. Aí, depois de 15 anos, você puxa e fala assim, só que naquela época, o Glicas deu o livro pra gente. Sim. Ele comprou o livro para toda a parte da equipe comercial dele e tal, não sei o quê. Só que você não autografou. Aí eu falei, pô, você pode dar autógrafo para mim no livro? Aí eu falei, caramba, meu, que coisa maluca, que coisa... E eu sou sincero para você, eu falei, cadê o chão? Aí eu peguei o livro, fiquei com o livro na mão, falei, o que eu escrevo agora? Escreve, não escreve, mas... Explica um pouco, né? Como é que foi tudo isso? Quer dizer, você guarda o livro, você lê o livro, você me encontra, A gente fala tanto de relacionamento, né? E o mundo está tão voltado agora para tentar e vai conseguir reconstruir essas relações. Conta um pouco dessa... Perfeito, vamos lá. Bom, quanto ao livro, assim, eu me sinto prestigiado em ter esse livro, né? Ter há tanto tempo. Eu costumo dizer que livro bom a gente não empresta, porque se empresta ninguém devolve, né? Então o seu livro ele fica guardado lá para eu sempre consultar, mas é um livro que é um dos que eu não empresto, porque quando você empresta um livro bom ele vai embora e some, né? E se perde, né? Quanto à questão do relacionamento, o mundo que a gente está vivendo, né? A gente está no período aí pós-Covid, ainda tem a Covid, mas já tem países que estão assumindo que estão 100% reintegrados aí. Eu acho que é extremamente importante a gente voltar a ter conexão humana, porque eu trabalho numa empresa de tecnologia, o nosso conceito se chama Anywhere Office, trabalhar de qualquer lugar. Só que trabalhar de qualquer lugar acabou que com o Covid você não trabalha de qualquer lugar, você trabalhava preso na sua casa. Sim. Então você não fazia relacionamento com ninguém. Isso, é necessário desativar o modo... O modo avião, você viu? Foi o modo avião, foi o OK Google, desculpa. Enfim, trabalhamos com o Google, né? Então, assim, voltando, né? Trabalhamos de qualquer lugar, mas é como eu falei no começo da conversa, né? A conexão presencial humana é algo que passa, é algo que prende. Quando a gente entra muito em reunião virtual, a gente acaba tendo sempre alguma pauta, sempre alguma coisa a ser feita e nunca tem tempo para fazer. Esse é o primeiro ponto. Sim. Então, eu senti que no momento de home office, as reuniões presenciais aumentaram exponencialmente, a reunião virtual aumentaram exponencialmente, mas ao mesmo tempo, as entregas e qualidade do serviço caiu pra caramba. Porque você não tem tempo para produzir. Você só faz reunião e pauta e tudo, e reunião e tudo, e você tem que separar um tempo também para produzir. E no que tange relacionamento, eu que trabalho na área comercial, nossa, é muito estranho. É muito estranho você entrar com o cliente, você falar um bom dia e já falar de um problema, ou de uma dificuldade, ou de uma demanda, mas você não perguntar como ele está, você não perguntar do ser humano, entendeu? Então a gente precisa ter isso. Ontem eu tive a oportunidade de estar num almoço com um cliente, né? E de lá eu fui para um fornecedor nosso, que é o Google. E assim, é extremamente diferente. Desse almoço saiu um tudo enorme de trabalho que numa reunião virtual não teria. Isso é um fato. É muito louco. É muito louco. Eu, por exemplo, foi muito engraçado. Eu passei pela mesma coisa essa semana. A mesma coisa. Porque a vida é um constante reencontro. Sim. A gente está reencontrando. E aí fui lá e reencontrei uma pessoa que eu admiro muito, também bastante ligada à espiritualidade, que é o Sandro. Legal. É um querido, então um beijo especial para o Sandro também.
E a gente se reencontrou, ele tá numa empresa, ele falou, lembrei de você, tal, não sei o quê, beleza, tal, não sei o quê. Vamos conversar. Eu falei, o quê? Virtual? Você quer conversar comigo virtual? Não vai rolar. Não vai rolar, não vai... Não, mas, pô, não quero saber. Abre um espaço na tua agenda, a gente tem que se ver, a gente tem que... Não, mas eu queria falar sobre um projeto. Eu falei, não, eu quero falar sobre a gente. Eu quero falar sobre a vida, eu quero falar sobre o que está acontecendo. Teus filhos estão crescendo, sabe? Vamos falar sobre... Bom, muito bom. Aí lá vamos nós tomar um café, né? Ele também anda de moto, ele também anda de Harley, ele também gosta, também não sei o que e tal. Tô falando também, porque quem sabe a Solange me deixa, né? Porque, né? Né? Tá na hora, né? Já de voltar, enfim, ela não quer. Eu sei que a brincadeira começou, eram, sei lá, 10:09, chegou uma hora e falou, preciso subir. E era quase a hora do almoço. Uau. Então a gente percebe essa coisa da relação, essa coisa do relacionamento, do olho no olho, da construção, daquela coisa. E ele falou uma coisa muito legal. O Sandro realmente é um cara muito, assim como você, muito especial, muito querido e fala com o coração. E ele falou que o mundo perdeu o filtro. As pessoas perderam o filtro. Completamente. Né? Então, assim, cara, tem que ter esse reencontro, tem que ter essa coisa, tem que ter não sei o quê, tem que ter... E eu acho que está voltando. Eu tenho certeza, assim, eu sinto muito isso. A gente está se reencontrando, a gente está fazendo a vida voltar a ter sentido. Exatamente. Não que antes não tivesse, mas que caverna não foi feito definitivamente para o ser humano. Com certeza. Eu acho que o home office realmente é um momento que talvez o híbrido vai existir, vai funcionar, mas numa proporção muito menor do que as pessoas acham. Minha opinião. E se me permite... Lógico. Eu tenho um amigo, chama Ismael, e ele falava uma coisa que eu acho bem sábia, né? Que a gente está na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Porque tem pessoas que conseguiram se estruturar para o home office e trabalham de uma forma, mas tem outras que não. E para você ter uma cultura da empresa e um foco, todo mundo olhando para o mesmo lado e remando na mesma proporção, ter todo mundo junto dá aquele senso de unidade. Sim. No home office, você pode ter um que está acelerando muito e outro que está acelerando pouco. E a partir do momento que você põe todo mundo no mesmo barco, mesmo que a empresa, aí você consegue dar um senso de direção e de velocidade igual para todos. Isso é importante, né? Que é a cultura. É o que se perdeu. Tinham muitas empresas que o diferencial destas empresas eram trabalhar na empresa XY, porque a empresa tinha um monte de coisa, uma estrutura enorme. Perdeu no home office e agora está tentando retomar. Então, acho que o híbrido é necessário. E depois do híbrido, a gente vai acabar voltando completamente, e principalmente em algumas áreas, né? Eu acho que o que faz sentido é o aprendizado. Tem áreas que não faz sentido nenhum estar no escritório, mas tem áreas que faz completamente. Então, uma área comercial, você tem que estar no cliente. Se você não está no cliente, você não está entendendo dele. Se está resolvendo um problema de produto com o seu time e o cliente não está envolvido, está errado. Tem que vir de fora para dentro, né? A gente tem que aprender dessa forma. É isso que eu acho que para relacionamento. Não, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que as pessoas misturam muito. E você foi muito sábio quando você falou qualidade de vida, família, entender o que você come, sabe? Agradecer o que você está comendo. Quer dizer, eu acho que isso muitas vezes é o exercício de home office. Home office não é estar em casa, é você cuidar da sua casa. Exatamente. E a sua casa engloba teu corpo. Com certeza. Então, acho que esse é o conceito. O conceito do podcast que a gente está fazendo é mostrar para as pessoas que ter vida é viver a vida que a gente está vivendo. Com certeza. E eu acho que esse é o conteúdo, e aí, se você me permite, dentro do teu podcast, eu queria mandar um especial obrigado para várias pessoas, porque a gente está fazendo esse exercício de gratidão, e toda vez que estou fazendo, eu estou agradecendo. Então, mas eu preciso agradecer 3 pessoas em especial. Primeiro, quero agradecer ao Abrão, que é um irmão meu, que, cara, é uma pessoa sensacional, eu amo de paixão. Então, assim, cara, Abrão, obrigado, porque ele é aquele cara que fala o que tem que falar, não aquilo que eu quero ouvir. Né? E um pouquinho antes de começar o podcast, eu mostrei pro Fernando que ele falou, cara, gostei. Então, assim, é uma coisa. O Guilherme, que é um mestre em marketing também, ajuda a gente. Boa. É o cara que vai ajudar a Solange a remontar a máquina de costura dela. Perfeito. Né? Tem um outro, e aí é o Dave Mizrahi, que eu acho que é um irmão também, essa parte também vamos convidar ele, ligado à parte de esoterismo, ligado a... Legal, cara, legal. Um cara muito... Então, muita gratidão para os 3 e todas as pessoas que assistem a gente, estão dando audiência. E... Gente, se alguém quiser, a cadeira está aqui, virar o jogo está aqui, o Fernando está aqui, a Anny, o Juscelino, vamos fazer um monte de podcast, se Deus quiser. E aí, você vê, ó,
Já estamos 25 Nossa. minutos de conversa. É muito rápido, não falei muito para você? É muito Muito rápido. rápido. Mas eu tenho mais 2 perguntas. Eu acho que Por favor. a primeira pergunta, a gente fala de muita gente, Você falou dessa mentoria, dessa pessoa que te ajudou na mentoria, Sim, tal, sim. não sei o quê. Mas, e você falou do Glicas, lógico, Sim, que pra sim. gente é um super mentor, um super Sim. paizão, um super mestre, fez o podcast com a gente, então é um filhão, um cara que eu amo. Perfeito. A Solange é presidente do fã-clube dele, então... Mas assim, de todo mundo que de repente passou na tua vida, e diferente do que passou na tua vida, Uhum. eu queria que você contasse um pouco, você, mentor, você, algum case que realmente, dentro da tua vida, você chegou e falou, cara, esse case, não precisa nem dar nome, mas assim, aconteceu isso, e funcionou desse jeito, e hoje eu vejo com orgulho, porque a gente que trabalha com educação, vira e mexe, eu tô na rua e alguém me para e fala assim, ó, aquela casinha dos sonhos, eu quero outra. 5 Perfeito. já foram, então conta um pouco dessa tua vida de mentor. Vamos lá. Bom, eu vou contar sobre 2 pessoas muito queridas mesmo. Um é o Thiago Paulino, hoje ele é Customer Engineer na Google, e o outro é o Bruno Oliveira, e ele é Sales Specialist no concorrente da empresa que eu estou, então não irei falar, mas é o Bruninho. O podcast tá aí pra... Mas vamos lá. Ambos trabalharam comigo quando eu assumi uma BU de cloud, anos atrás. E eu me recordo que assim, o Thiago ele vinha de uma empresa que se chama Valor Econômico, tu conhece, Sim. né? Ele era especialista em tecnologia, mas não em nuvem. E ali a gente começou a investir, enfim. E eu digo que assim, a troca é muito boa, porque você ajuda a pessoa e depois essa pessoa, muitas vezes ela está melhor que você e ela te ajuda de volta. Então, a gente trabalhou junto, né, um período ali, se desenvolveu em nuvem, virou especialista, hoje está na Google, né? E no meio do caminho, eu estava trocando de empresa e bati um papo com ele e ele me conectou com o diretor de uma outra empresa a qual eu trabalhei. Então, isso mostra o valor das conexões genuínas, né? Então, se você realmente cria algo, independente da bandeira, você quer ajudar de coração, o retorno vem. Esse é um ponto. O Bruno, a história dele, assim, eu acho que é uma pessoa boa para você trazer para o podcast. O Bruno, ele vem, né, também de família humilde, eu também, enfim, mas não... Isso é uma história que daria mais do que 30 minutos para a gente falar, né? Não, e sabe por quê? Não quero limitar. Não, mas vamos porque lá. Não. Sabe o que acontece? Você vai voltar. Fechou. Combinado. Então, assim, Combinado. eu já fechei a segunda fase do podcast. Gente, então eu tô apontando, o Fernando tá aí, tá? Então, de novo, não tô falando com o Além, tá certo? E, aliás, por falar em livro, eu queria muito depois, se você permitir, eu queria presentear o Renato com o seu livro. Claro. Pode ser? Com certeza. Então, você vai sair daqui com um livro sensacional, são 100 anos de rádio, não é? Isso mesmo. Então... Legal. E o cara tá ficando, todo dia, o cara, associação comercial, eu só mando palminha, o cara... Que sabe? legal, vamos falar, vai ser bom, vou ler com certeza. Mas aí voltando, né, do Bruno, quando eu entrei, né, nesta empresa, ele ficava, a função dele era ligar e agendar reunião para os vendedores. Então ele estava ali, só que eu vi tanta garra nele, na primeira semana de trabalho, sentei com o meu diretor, lembro como se fosse ontem, ele falou, o que a gente tem que mudar? Uma semana de trabalho, eu assumi numa BU de nuvem. BU é Business Unit. Business Unit, exatamente. Uma unidade de negócio. Unidade de negócio. Às vezes a gente fala sistema Sim. cloud. Então... numa empresa de 4.000 funcionários, a minha área tinha 8, área de inovação, começando, né? Aí eu falei, tem mais gente ligando, agendando do que eu tenho time de vendas, do que eu tenho de time técnico, a gente tem que equalizar essa conta. Aí ele falou, quem a gente vai manter, quem a gente vai tirar e quem a gente vai promover. Aí eu falei, o Bruno traz para cá. E vou dizer que sou muito grato pela amizade dele. Assim, me orgulha ver o crescimento, principalmente porque os valores como pessoa não mudaram, sabe? Quando ele me contou a história dele, ele catava bolinha na quadra de tênis. Você sabe, o pessoal que joga tênis, tem uns meninos lá que ganham um dinheirinho para ficar catando as bolinhas pro pessoal que tá jogando, e quando sobra um tempo da quadra, falou, posso jogar no seu tempo? Vai lá. E ele é ranqueado, gosta de jogar, também tem a ver com tênis, né? Também, mas enfim, é só mais uma curiosidade aí do destino.
Mas o ponto é, ele nunca parou. Ele nunca aceitou a condição que ele estava. E isso, eu acho que é o grande virar o jogo. É a gente não aceitar a condição que a gente está. É a gente ver que tem como melhorar sempre. A gente nunca está no nosso melhor estado. E eu vejo isso nele. Me admira muito isso. No Thiago também, enfim. E muitos outros, né? Mas esses dois me impactam até hoje. Somos amigos até hoje, né? Tem outras pessoas também, mas aí nem digo como mentor, mas como par, amigo, porque o ponto o sentimento de gratidão é tão grande porque hoje eu convivo com pessoas que são muito mais inteligentes e mais preparadas do que eu. E isso, para mim, é um privilégio. Então, assim, é uma troca que todo mundo cresce, né? Eu costumo dizer que eu trabalho com o Glicas porque eu ainda tenho muito a aprender com ele. Toda vez que eu sento, eu vejo e falo assim, cara, como eu não sei nada. Não sei nada. Não sei nada. E eu já falei para ele uma coisa, assim, vou falar no podcast. A gente trabalhou muitos anos atrás juntos, né? E agora trabalhamos novamente, estamos 3 anos trabalhando junto. 3 anos trabalhando junto. Falei para ele, na minha primeira passagem, hoje eu teria me demitido. Lá atrás eu não me aguentava. Não sei como você me aguentou. Então, você vê a serenidade e a competência da pessoa, né? E ele viu alguma coisa, existia alguma coisa. E eu acho que ainda tenho muito a crescer. E é isso. Então, assim, é isso que eu posso dizer, né? Como mentor, talvez, Thiago, o Bruno foram pessoas que, não digo que eu ajudei, porque é mais da própria pessoa do que da gente. A pessoa tem que querer. Depende da pessoa. A pessoa tem que querer. Eu tive um presidente de uma empresa aqui do Brasil, da Mandic, o Cascão. Uma vez eu agradeci de estar trabalhando lá, ele falou, você não tem que agradecer. Você não está aqui porque eu gosto de você, você está aqui porque você é bom no que você faz. Então é mérito seu. Por isso você não agradece, agradeça por outras coisas. Então a gente tem que aprender o que é mérito nosso e nos dar o nosso devido valor também, né? É isso. Cada vez que você fala, eu já não sei mais o que eu falo, já fui pra cima, já fui pra baixo aqui. Tô tentando ser tecnológico aqui, não consigo ser tecnológico nada. Imagina. Mas enfim, eu acho que pra fechar, assim, eu acho que é importante, você tem uma coisa que você escreveu no briefing que você mandou, que você você usa um termo chamado Customer Obsession. Né? Uma coisa sim, isso é interessante. Obsessão por clientes, obsessão por mercado. Vamos fechar com esse tema para deixar as pessoas com mais vontade de falar, Renato volta, enfim, vamos lá. Esse tema eu acho muito importante porque, assim, tem muitas palavrinhas do momento, né? Uhum. E todo mundo gosta de citar, desculpa falar a palavra, os gringos, norte-americanos, enfim. E o pessoal fala, não, porque Jeff Bezos, fundador da Amazon, né? Ele tem um dos valores da Amazon, chama Customer Obsession, né? Então é a obsessão pelo cliente, né? Este é um dos valores da Amazon. Mas, gente, tem muito empresário brasileiro que faz isso há muito tempo. Só que não é só um Customer Obsession que a gente vive no Brasil. A gente tem um People Obsession. Então... Nossa, eu estava pensando exatamente nisso. É pessoas. Então... Obsessão por pessoas. Exatamente. Se me permite, eu passei pela LucaWeb há alguns anos, né? Empresa do Gora e do Gilberto, né? Do Giba. E quando eu entrei lá, eu entrei no suporte. Só que o tratamento da pessoa do suporte ao diretor era o mesmo. O seu Michel Gora, né? Pai do Cláudio, né? Ele ia nas PAs de atendimento e ficava atrás assim, das pessoas, ouvindo as pessoas atender. Aí você virava assustado, o dono da empresa atrás de você. Você falava, meu Deus do céu, o que é isso? Aí ele, não, parabéns. Porque ele estava preocupado não só com você, com o cliente dele também, na ponta. E o tratamento com a pessoa. Lá a gente tinha lanche de manhã, à tarde, refrigerante, enfim. Era bem cuidado. O Efeuzinho. Exatamente. Então, assim, você vê o cuidado. Então, quando eu vejo hoje as pessoas falarem de Customer Obsession, não é só o cliente. Não é só o cliente que está na ponta. Você tem que cuidar das pessoas que estão do seu lado. Você tem que cuidar das suas alianças estratégicas. Você tem que cuidar de todo o ecossistema. Porque sozinho você não faz nada. Vendas é 360. Isso é uma frase do Glicas, não minha, tá? Vendas é 360. Então, assim, é People Obsession. Tem que estar todo mundo com essa obsessão de fazer mais. E se me permite fechar com uma frase que eu ouvi de um menino que trabalha comigo, Pascoal. Muito potencial, muita gana. É fera.
É muito fera. Vai voar logo em breve, assim, manda bem. Que ele falou assim, não, obsessão passa talento, é melhor do que talento. É uma frase do filme Rise, né, do Adam Sandler, que tá na Netflix. Mas eu costumo dizer, isso eu falei pra ele, eu sigo outras pessoas. Então, por exemplo, o Kaito, do dono da Chili Beans, ele fala que disciplina é melhor que talento. Então eu falo pra ele, não vá pelo caminho da obsessão. Obsessão tem coisas além, vá pela disciplina. E com disciplina você tem qualquer coisa. Então é isso. Muito bom, muito bom. Obrigado. Olha, acho que não inventaram uma palavra, talvez... você falou para não ir pelo caminho da obsessão, mas talvez gratidão infinita. Isso. Gratidão infinita por você estar com a gente hoje aqui. Obrigado. Espero que você volte em breve, se Deus quiser. Valeu. Gente, Renato, um filhão, um amigo, um querido, trouxe pra gente uma manhã abençoada, que a gente para um pouco, reflete um pouco sobre tudo que a gente está falando, sobre tudo que ele falou, e vamos praticar. É muito simples, pode ser difícil, mas não é. Você virar para uma pessoa que está do teu lado falando, cara, tô vendo que você vai voar, tô vendo que vai dar certo, tô vendo que o mundo tá te esperando, sem medo de ser feliz. Você falou várias vezes, tô trabalhando com gente que sabe mais do que eu. Que gratidão infinita. Então, vamos curtir esse podcast, logo logo a gente se encontra de novo. Um beijo no coração de todos, até já, Silvio. Valeu, obrigado, Silvio. Beijo. Obrigado, Valeu. filho. Valeu. Obrigado,